Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Estamos mais uma vez entrando na sua casa com o programa O Caminho da Vida. Uma alegria muito grande, depois de um período de férias, poder voltar a participar, e hoje com o privilégio de estar à frente na apresentação do programa, orando pelo pastor Alessandro, que está em viagem na sua pós-graduação. Nós estamos aguardando um toque da sua parte. Você pode nos mandar alguma sugestão, você pode fazer críticas, você pode nos direcionar até mesmo com relação aos temas do nosso programa, nos enviando um e-mail para ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Nós damos graças a Deus pelo bom uso da internet, porque você pode ter acesso a nossos programas passados, pode entrar em contato conosco também. Visite o nosso blog, programa ocaminhodavida.blogspot.com, ou então a nossa página no Facebook, facebook.com/O Caminho da Vida. Aproveite agora esse tempinho que nós temos ainda. Você pode disparar um torpedo, um SMS, você pode mandar um recado através do Face para um amigo, para um parente, ou pode telefonar rapidamente pedindo para nos sintonizar nesse momento. Quem nos trará a mensagem hoje é o pastor Luiz Henrique, com o tema Escravos do Dinheiro. Vai ser um tema interessante, palavra de Deus abençoada, e o nosso momento de bate-papo aqui para aprofundarmos um pouco mais a respeito desse assunto. Entre em contato também com o programa através do nosso telefone de produção, 8414-3940. Estamos sempre à disposição. Você pode também nos mandar um recado, um SMS, e será prontamente atendido. Somos da Igreja Presbiteriana, oramos pelo trabalho evangélico em Maringá, mas sempre estamos pedindo a você, visite uma igreja presbiteriana próximo à sua casa. Os endereços vão passando aí, será uma alegria muito grande ter a sua presença conosco em uma das nossas atividades. Temos ainda mensagens gravadas pelo telefone através do Disque Paz, 3025-3333. Acesse, tem um recado diário da Palavra de Deus para o seu coração. Vamos para o nosso primeiro intervalo e logo na volta vamos ouvir o nosso irmão, pastor Luiz Henrique, com o tema Escravos do Dinheiro. Até já! No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Olá, hoje eu quero falar com você sobre escravidão. Mais precisamente eu quero falar sobre aqueles que são escravos do dinheiro. Esse é o tema dessa mensagem de hoje, escravos do dinheiro. O texto que nós vamos ler está em Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 até 22, e diz o seguinte o texto: Ora, e pondo-se ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Essa história é um tanto quanto diferente das demais histórias que estão mencionadas na Bíblia. O jovem em questão teve o privilégio
de falar pessoalmente com Cristo, de vê-lo apontando o caminho a ser seguido, de receber um convite pessoal do Mestre para viver uma vida de discipulado e aprendizado aos pés de Jesus, e jogou tudo isso no lixo. Ela se torna, portanto, diferente da maioria das demais histórias bíblicas, por ser a narrativa de um fracassado, de um rapaz muito infeliz. Se nós formos olhar com calma, veremos que Jesus estava tentando libertar aquele jovem da escravidão a que o dinheiro o tinha conduzido, mas o moço se negou a ser liberto. E hoje é comum encontrarmos pessoas presas nesse mesmo tipo de escravidão, independente de quanto dinheiro se tenha. Acompanhe comigo duas diferentes formas de escravidão que podemos desenvolver em relação ao dinheiro. A primeira forma, que é essa que está na sua tela já, a primeira forma de escravidão é sermos escravos da abundância. Na vida, tanto nos dias de hoje quanto nos dias de Jesus, é mais fácil para quem tem dinheiro. Quem é pai ou mãe sabe que, com raras exceções, quanto melhor a escola para os filhos, mais cara é a sua mensalidade. Quem já precisou ser atendido pelo SUS já notou o quanto dinheiro pode ajudar num tratamento de saúde, por exemplo. Até na hora de ganhar dinheiro, parece que a vida sorri mais para quem já é rico. Isso acostuma mal o ser humano. Quem tem muito dinheiro pode acabar desenvolvendo uma falsa ideia de onipotência. Passa, de repente, a se achar imune a tudo. Esse jovem rico da nossa história provavelmente já tinha aprendido que o que ele mesmo não era capaz de fazer, a sua riqueza fazia por ele. O problema é que em casos assim, a confiança, que deve sempre ser depositada em Deus, passa a ser posta no dinheiro. Não se espera mais que Deus nos livre do mal, uma vez que nós temos o nosso dinheiro para fazer isso por nós. Não se confia mais num Deus invisível, uma vez que se é possível confiar num cartão de crédito visível, por exemplo. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34, nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É esse texto que está sendo projetado na sua tela. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas, capítulo 12, versículo 34. Quando se é escravo da exuberância, da abundância, o nosso coração passa a ter outro dono, que são as nossas riquezas. Cristo, nessa história lida, não estava, na verdade, condenando a riqueza daquele moço. Ele estava tentando mostrar para aquele rapaz o quão escravo ele era da sua própria riqueza. Aquele moço não conhecia a liberdade de escolher entre viver na pobreza ou viver na riqueza, de escolher entre abrir mão de seus bens ou retê-los consigo. Para aquele rapaz só havia uma maneira de se viver a vida, que era tendo dinheiro. E então, quando Jesus fala para o rapaz se desfazer do que ele possuía, o moço duvidou da possibilidade de que aquilo fosse realmente o melhor para ele. Ele duvidou das palavras do próprio Jesus Cristo. É como se Jesus dissesse para ele: olha, o melhor que você tem o melhor que você tem a fazer é se desfazer disso que você tem. E então o rapaz vira para ele e responde: eu não acredito em você, falando para o próprio Jesus. Eu não acredito em você, prefiro acreditar no meu dinheiro. E o problema é que hoje em dia, inclusive dentro das nossas igrejas, nós temos muitos escravos do dinheiro. Como eu disse, há pessoas dentro das nossas igrejas que creem da mesma forma que o jovem rico, que dinheiro é essencial para se desfrutar a vida. Mas pode ser, de repente, que você esteja ouvindo toda essa minha conversa e pensando: bom, isso não é para mim porque eu não sou rico. Tudo bem. Se a primeira forma de escravidão é ser escravo da abundância, a segunda forma de escravidão, que vai ser lançada na sua tela, acompanhe, olha aí. Segunda forma de escravidão é ser escravo da sua própria miséria. Há também os que são escravos, portanto, do pouco que têm. Nunca o que se possui é o suficiente. Não temos o suficiente para darmos o dízimo, não temos o suficiente para darmos oferta, para ajudarmos a um irmão necessitado e coisas assim. O dinheiro, ele está sempre muito contado. E o interessante, olha bem, é que às vezes acontece de o salário aumentar,
ou o patrão dá algumas promoções, ou um filho começa a ajudar nas despesas da casa, ou então uma prestação que parecia infinita, eterna, ela termina e ainda assim não se consegue abrir mão de parte daquilo que se ganha. O dinheiro ainda não sobra. De uma maneira muito estranha também, quando chega no final do ano, Natal, festas, férias escolares, coisas assim, essa mesma pessoa que passou o ano inteiro dizendo que não tinha um pardal para dar água, como dizem alguns, sem dinheiro nem para dar o dízimo, inexplicavelmente faz sobrar dinheiro para aproveitar as férias como todo mundo. Esse é outro escravo das riquezas. É escravo daquele pouco que ganha. Escravo de um dinheiro que não lhe é suficiente para ser repartido com a obra de Deus ou com o nosso próximo. Esse tipo de pessoa precisa aprender também a encontrar alegria e prazer em uma vida de compartilhar. O texto de Filipenses, capítulo 4, é um texto em que o apóstolo Paulo nos diz, nos versículos 11 a 13, acompanhe, já está aqui projetado atrás de mim. Já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E o último versículo, muito conhecido, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 até 13. Se nós formos procurar pelas páginas da Bíblia para ver o que ela nos diz sobre o dinheiro, nós vamos ver que o dinheiro em si mesmo não é mau. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que foi o texto que o pastor Eliseu usou na abertura do programa, diz: porque o amor ao dinheiro, ou em outras versões, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É por isso que no Sermão da Montanha, Jesus nos diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. É o texto de Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. E eu quero concluir então dizendo que nós precisamos aprender a nos desvencilhar de todo o engodo, de todo o embaraço que o amor ao dinheiro pode proporcionar em nós, mesmo àqueles que não têm muito dinheiro. Nós precisamos colocar o nosso coração e as nossas prioridades nas coisas certas, porque como eu disse, como dissemos aqui, aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34. E Ele mesmo, em nome de Jesus, nos capacitará para fazermos isso, a fim de que possamos prosseguir mais adiante, rumo à perfeição. Que Deus abençoe a sua vida. Voltamos daqui a pouco com o programa Caminho da Vida. Amém. Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8.281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Voltamos agora após essa mensagem. Nós queremos compartilhar um pouco a respeito daquilo que nós ouvimos através da mensagem do pastor Luiz Henrique. Mas antes disso, vou divulgar um outro acesso que você pode ter através da internet, que é o youtube.com/o Caminho da Vida.
veja ali os nossos programas passados e reveja algumas mensagens. Compartilhe com outros amigos, divulgando assim o nosso programa O Caminho da Vida. Pastor Luiz Henrique é quem nos trouxe a mensagem hoje e eu começo, como de costume, fazendo a pergunta para ele. Pastor, a Bíblia é contra o dinheiro e as riquezas? Algumas pessoas chegam a essa conclusão baseado na fala de Jesus pedindo para que aquele rapaz se livrasse, digamos assim, do seu dinheiro, se livrasse do que ele tinha. Mas, em momento algum, nós vemos Jesus repetindo esse tipo de fala para outra pessoa. Por exemplo, Jesus se encontra com Zaqueu e Jesus não pede para Zaqueu dar tudo que tem. Na verdade, Zaqueu não deu tudo que tem e o que deu foi uma iniciativa do seu próprio coração. Ao longo do ministério de Jesus, existiam pessoas que sustentavam o seu ministério com seu dinheiro, sustentavam do próprio bolso o ministério de Jesus e dos seus discípulos. A gente encontra pessoas como, por exemplo, a Maria, mãe de João Marcos, que era dona do cenáculo, dona do local onde os discípulos se reuniam, era um local grande. Então, é de se supor que ela tinha um certo dinheiro, que ela tinha uma casa grande, que comportava várias pessoas dentro. E Jesus nunca pediu para ela se livrar desse dinheiro. A única passagem em que Jesus pede para a pessoa vender tudo que tem é essa. E o problema não era o dinheiro em si, o problema era a forma como aquele rapaz lidava com esse dinheiro. O texto que nós lemos de Marcos, capítulo 10, nós paramos no versículo 22. Mas quando nós andamos 2 versículos para frente, nós vemos Jesus dizendo para os seus discípulos: filhos, quão difícil é, Marcos capítulo 10, versículo 24, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Portanto, o problema em si não é a riqueza por si só. O problema não é a sua conta bancária ser gorda. O problema não é você ser uma pessoa abastada. O problema é confiar nessa riqueza. É abrir mão da confiança que se deve ter em Deus e direcionar essa confiança para o seu dinheiro. Esse que é o problema. Por isso que Jesus pede para aquele rapaz se livrar do dinheiro, porque percebeu que naquele caso o dinheiro era um câncer para aquele moço. O dinheiro estava fazendo mais mal do que bem. Na verdade, não só com relação ao dinheiro, a Bíblia fala sobre essa questão da escravidão para tudo aquilo que é levado a excesso, tudo aquilo em que a gente coloca no nosso coração, essa é a advertência do Senhor Jesus. E isso acaba ocasionando na vida uma inversão de prioridades. A vida espiritual acaba ficando até abaixo disso, e isso vai desenvolvendo cada vez mais. Você falou sobre isso na mensagem, o aspecto da ambição. Está conosco hoje o pastor Ivo Beck, da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, e é ele que eu quero envolver na conversa agora, fazendo essa pergunta. Ambição é pecado, pastor? A ambição é pecado? A ambição, no sentido que o texto mostra, que o coração do jovem demonstrava, ele foi assim, totalmente condenado por Jesus, né? Essa ambição do querer, do ter, do poder, de forma desenfreada, não importando a forma, esse tipo de ambição a Bíblia condena, né? É aquela ambição prejudicial, é aquela ambição que você traz a determinadas pessoas, ao seu próximo, à sua família, a si próprio, e você traz prejuízos para a sua vida. Então, isso lhe traz realmente uma orientação bíblica de que, nesse sentido, a ambição é pecado. Agora, você ambicionar, querer ser alguém na vida, você trabalhar, você progredir, você buscar meios para crescer na vida, para progredir, para construir, de maneira nenhuma. Esse é o tipo do sentimento, é a forma do sentimento que Deus abençoa. Temos que trabalhar e buscar cada vez mais melhor meio, a melhor maneira de se viver. Nos dois casos aí existe a ambição. O que muda é a que preço. Isso. O que existe é a ambição de querer, como o pastor Ivo citou agora, esse último, a ambição de querer melhorar. Querer melhorar, querer caminhar e progredir financeiramente, querer que a empresa cresça, querer sair de uma casa pequena para ir para uma casa maior, querer um segundo carro. Essa ambição por si só não é má, né? O problema... Aliás, essa é até uma recomendação bíblica no sentido da pessoa confiar em Deus, no seu trabalho e gozar daquilo que o próprio trabalho
vai produzindo, né? Vai proporcionando a ele, não é isso? A Bíblia fala acerca de Jesus, em Isaías, fala acerca de Jesus que verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Mas a gente poderia, apesar de ser algo bem espiritual com relação ao texto de Isaías, a gente até poderia trazer um pouco e falar da satisfação de ver a empresa progredindo, a satisfação de ver a conta fechando no azul no final do mês, no orçamento doméstico. Provérbios e Eclesiastes, há textos a respeito disso. A Bíblia nos ensina acerca disso. Agora, a ambição, colocando o dinheiro como mais importante do que a pessoa, ou as pessoas, aí ela se torna prejudicial, aí ela se torna pecado. Exato. Porque o problema não é o gostar do dinheiro, o problema é gostar mais do dinheiro do que das pessoas, ou gostar mais do dinheiro do que do próprio Deus. Então essa ambição, ela é sempre condenada pela palavra. Como sempre, a gente depende de discernimento. Sempre. Então, o pastor Luiz Henrique compartilhar um pouco com a fronteira é muito estreita, muito estreita. Linha tênue. Eu creio que a gente poderia, pastor, você conversar um pouco, compartilhar o que uma pessoa deve fazer para saber se possui realmente uma relação saudável com o dinheiro, se não está exagerando demais na importância do material em sua vida. Uma das coisas que nós podemos fazer é darmos uma olhada na forma como nós lidamos com o dinheiro e principalmente na forma como nós lidamos com o doar, o livrar-se, o perder, o entregar. Olha para a vida de contribuições, quer seja contribuição na igreja, quer seja de ajuda a necessitados. Quando alguém carece de uma ajuda sua, do seu dinheiro, quando você tem a oportunidade de abrir mão de parte desse dinheiro, como que fica o seu coração? É essa a análise que a gente tem que fazer, porque é aí que nós vamos enxergar quão prejudicial ou não está sendo esse relacionamento com o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que entrega o dízimo, mas entrega com um coração muito amarrado, pensando, ai, que pena, eu não gostaria de entregar. Cuidado. Uma pessoa que não dá ofertas, fala, não, eu entrego só o dízimo e pronto. Cuidado. Eu estou falando aqui de igreja, se a gente for estender. Uma pessoa que gasta um dinheirão enorme trocando de carro, apesar do anterior ser bom, mas não é capaz de dar um prato de comida para uma pessoa que está pedindo na rua, cuidado. Então, uma pessoa que cuida muito bem dos seus filhos, mas não é capaz de ajudar um parente um pouco mais distante, que está passando por uma fase ruim, cuidado também. Uma pessoa que gasta muito com seu próprio prazer, mas não gasta até mesmo com filhos e esposas. Conheci um rapaz, inclusive, dei uma pastoral para ele, pesada, que ele toda semana chamava os amigos para um churrasco em casa e ele que pagava. Aí dos amigos se tentassem ajudá-lo. Toda semana tinha churrasco, mas a esposa dele estava doente e ele não tinha dinheiro para comprar remédio. Cuidado. Então, talvez a questão é lidar mal no sentido de listar as prioridades, caminhar de acordo com as prioridades. Na mídia ontem, aqui no Paraná, em Curitiba, eu creio, um menino achou uma bolsa com dinheiro, bastante dinheiro para a realidade dele. E ele está movimentando lá, anunciou, a pessoa tem que aparecer, dizer o que é que tem dentro da bolsa, qual o valor exato, para que ele devolva. Eu achei isso assim fantástico, ou seja, é alguém que lida bem, é um entregador, que anda com a sua bicicleta, mas de repente lida bem com isso, quer dizer, não é meu, eu vou disponibilizar para quem perdeu achar isso. Eu creio que uma dica que o pastor está dizendo é como é que nós lidamos de repente com a perda, com o valor. Dói. Será que dói no seu coração ter que abrir mão? Quanto que isso dói? Olha, vamos para o outro bloco, não é? Mas já vamos pensando aí já, irmãos, para voltarmos, né, pensando no seguinte: vender tudo. Jesus trabalhou nesse sentido, mas vender tudo era uma obrigação para aquela época ou nós aplicamos hoje? O que é que Jesus quis dizer com esse vender tudo e como é que nós podemos tratar hoje, de repente, com um líder de uma religião que de repente diga, venda tudo e entregue aqui na igreja? Aguarde aí, nós já estamos voltando daqui a pouco com isso.
Voltamos depois do nosso intervalo e paramos exatamente nesse ponto. Jesus falou com aquele moço, vende tudo. Então pode ser que alguém diga, não, então isso é um mandamento. Então esse vender tudo, pastores, vamos conversar, esse vender tudo. Então eu chego daqui, domingo agora na minha igreja, e digo, vendam tudo e entreguem tudo aqui na igreja. Como é que funciona isso? O que é que Jesus quis fazer? O que é que Jesus trabalhou ali? Qual é a intenção de Jesus? Como é que isso funciona na nossa cabeça? De maneira nenhuma. Isso não é um mandamento que não se aplica. Primeiro porque Jesus estava dizendo isso, ou Jesus disse isso àquele jovem, porque de fato o coração daquele rapaz, todo o sentimento daquele rapaz estava apegado aos seus bens. Centralizado. Ali, é o tipo da pessoa escravo dos seus bens. Era o Deus dele. Perfeitamente, completamente. É o tipo assim, olha, é como aquela pessoa que trabalha 12 horas, trabalha 14 horas, aproximadamente isso, vive para o trabalho. O objetivo dele é tão somente ter a sua própria renda, firmar a sua própria renda. Não é capaz de sair no final de semana com a família, não é capaz de se programar para tirar umas férias com a sua esposa, com seus filhos. Desfrutar dos bens. É uma pessoa que realmente tem tão somente o seu coração voltado para os bens. E quando Jesus disse isso, tem que vender tudo, Jesus tocou exatamente no, digamos assim, no calcanhar de Aquiles daquele jovem. E é isso que ele faz conosco hoje. Ele queria que o jovem renunciasse, porque se ele não renunciasse às suas riquezas, ele não seguiria Jesus. Porque havia no coração daquele jovem alguém no lugar de Deus, alguém no trono, que era o dinheiro. Então o que Jesus faz é pedir para aquele jovem tirar o dinheiro do trono, para que Deus pudesse assentar-se novamente naquele trono. Só que, nesse caso, o tratamento era de choque. E aí a gente precisa entender que a Bíblia tem textos normativos e narrativos. O texto normativo é norma, para todo mundo, não matarás. É para você também, não matarás. E textos narrativos naquela situação aconteceu isso, que é o caso da nossa passagem. Olha o que diz Eclesiastes, a gente tinha citado Provérbios e Eclesiastes nesse sentido, no primeiro bloco. Eclesiastes 5,18 diz assim, eis aqui o que eu vi, uma boa Eclesiastes, não eclesiástico, Eclesiastes 5,18, dá uma olhada na sua Bíblia. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão. Quinhão, é isso. Trabalha, tem a riqueza, tem o dinheiro, mas desfruta disso, né? Essa é uma visão bíblica que foge a essa questão da centralidade. Citando que o trabalho é algo prazeroso, algo abençoado por Deus. Deus disse lá em Gênesis, que do suor do teu rosto comerás. Você vai trabalhar, vai desfrutar disso e vai vivenciar isso todos os dias da sua vida. Quando nós estamos falando aqui desse aspecto, nós estamos dizendo que a pessoa não tem que trabalhar, não, trabalhar. Mas fazer disso, do lucro disso, desfrutar desses meios, desses bens que o trabalho traz. Isso na casa, no trabalho, lá na empresa, aonde nós estivermos, tem que ser esse progresso financeiro que nós temos em nossa vida, tem que ser algo aprazível, não pode estar no coração. Então, nesse sentido, pastor Luiz Henrique, partindo dessa ideia colocada pelo pastor Ivo, como uma pessoa pode fazer para melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com os bens materiais? Uma das coisas que é muito interessante quando nós olhamos para o pessoal na área dos investimentos, eles dizem que o dinheiro tem que ser nosso funcionário, o dinheiro tem que trabalhar para a gente. O dinheiro, isso qualquer investidor fala isso, qualquer professor de economia fala isso. O dinheiro tem que trabalhar por você, você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Se nós começarmos a fazer isso numa linguagem de evangelho, se nós colocarmos o nosso dinheiro para trabalhar por nós e não nós para trabalharmos por ele, começa a mudar o foco. Porque aí o dinheiro passa a ser servo e não patrão. Porque ter dinheiro como patrão é um negócio ruim. Isso. E ter dinheiro como empregado é algo muito bom. Então, quando a gente percebe que existem valores mais importantes do que o ter dinheiro, minha mulher costuma dizer sempre, minha esposa é uma das frases prediletas dela, e eu estou citando sempre.
que pessoas são mais importantes do que coisas. E dinheiro está na categoria das coisas. Portanto, quando eu começo a me relacionar com pessoas e encontrar prazer no relacionamento com as pessoas, aí o dinheiro passa a ser meu funcionário. Porque aí eu percebo que para cuidar de alguém, eu preciso gastar dinheiro. E isso vai me promover alegria. Agora, se o dinheiro for meu patrão e as pessoas estiverem em segundo plano, para cuidar de alguém eu vou precisar gastar esse dinheiro, isso vai me trazer tristeza. Portanto, se alguém precisa ocupar o centro do meu coração, esse alguém é Deus em primeiro lugar e os seus filhos em segundo lugar. E o dinheiro vem lá longe, lá atrás. Então, se eu quero me desapegar do dinheiro, eu preciso me reapegar a algo, eu preciso me apegar a Deus e às pessoas. Comece a se exercitar no relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso está um pouco confuso até mesmo com relação ao meio evangélico, meio espiritual. Às vezes a coisa chega de uma forma diferente com relação ao materialismo. Pastor Ivo Beck, como é que nós poderíamos tratar isso pensando no pragmatismo financeiro? O que é pragmatismo financeiro nos dias atuais? O pragmatismo financeiro nos dias atuais é assim, algo totalmente nocivo à sociedade, à família, a qualquer pessoa, ao cidadão. Porque quando nós entendemos essa relação de capital e trabalho, o pragmatismo entra da seguinte forma: não importa os meios pelos quais eu vou conseguir o dinheiro. O importante é conseguir o dinheiro. O importante é conseguir o dinheiro. E aí entra toda uma situação nociva ao ser humano, à pessoa. Porque não importa se ele vai trabalhar 8, 10, 12, 14, 16 horas. Eu conheço pessoas que trabalham 14 horas por dia. Nenhum mal nisso se no restante das horas que ele tem, ele consegue trazer benefício para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sociedade, no meio onde ele vive. Mas o problema não é esse. O problema é que ele tem um desejo desenfreado, descontrolado de obter dinheiro, vida financeira, não importando os meios. Não importa a quem eu esteja prejudicando, não importa a quem esteja sendo atingido. O importante é que eu obtenha. Isso é pragmatismo. Então nós temos que ter muito cuidado nisso. A gente está já chegando ao final do programa. Para a gente ser prático, a gente falou sobre a centralidade dos bens, aquilo que a Bíblia recomenda, a posição de Jesus, a questão da entrega, que tudo está girando em torno de quem é o Deus. E Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? A Deus e as riquezas. Sugestões práticas, pastores. Agora um ping-pong, a gente conversando um pouco. Sugestões práticas para lidar bem com isso. Como é que o dinheiro pode beneficiar? O que é que a pessoa deve fazer para que esse dinheiro se torne realmente um servo, não seja mordomo dos bens? Uma das sugestões que eu quero dar tem a ver com o que eu tenho feito na minha igreja ultimamente. Eu tenho apresentado para a igreja a realidade dos campos missionários. Porque aí nós vamos ver como existem pessoas que carecem de algum determinado tipo de auxílio. Auxílio financeiro para tratar de saúde, auxílio para levar educação para o pessoal em áreas mais carentes, auxílio para desenvolver projetos de agricultura, auxílio para levar bíblias a quem precisa, auxílio para sustentar o missionário no campo. Tem vários tipos de carências no campo missionário. Quanto mais você toma contato com isso, mais você começa a se condoer, mais você começa a perceber que isso também diz respeito a você. E mais, tome contato com o campo missionário não só através das informações que a Secretaria de Missões da tua igreja traz. Reserve 10 dias das suas férias, por exemplo, para fazer uma visita a um campo missionário. Reserve 10, 15 dias para passar um tempo no campo, para você criar o vínculo com o pessoal que está no campo, e aí a dor deles vai passar a ser sua. E aí o seu dinheiro vai começar a estar a serviço do reino. E isso é muito bom. É uma forma de fazer com que o dinheiro passe, novamente eu vou falar, o dinheiro passe a ser empregado e não patrão. Tomar contato, portanto, o mais perto possível com o campo missionário. É uma dica boa. Pastor Ivo? Uma dica boa para você se relacionar com o seu dinheiro. Lidar bem com o dinheiro, com os bens materiais, torná-lo servo, ser um mordomo fiel ao Senhor. Uma dica muito jóia, que eu aprendi como exemplo de vida do meu pai. É a forma que você administra, a forma com que você cuida. Coloque tudo no papel. Seus gastos,
coloque tudo no papel, os seus compromissos, administre isso de forma muito precisa, para que você não ultrapasse, não extrapole aquilo que é valor do seu rendimento. Eu tenho tratado disso com muito cuidado também, em casa primeiramente. Graças a Deus, você disse da sua esposa. A esposa e eu lá em casa somos muito afinados nessa questão. A gente tem que cuidar muito. Hoje, esse relacionamento ele tem um campo hoje muito vasto para você se perder na questão financeira. Hoje são os cartões de crédito, são as facilidades com que você encontra hoje para gastar o seu dinheiro. Hoje, em qualquer lugar da esquina, você passa o cartão de crédito. 3, 4 reais você usa para passar o seu cartão de crédito. Você faz hoje prestações hoje a 8, 10, 15, 20, 60, 70, 80 vezes. E isso é uma armadilha para que você seja um fracassado financeiramente. Um convite para afundar. Um convite para se afundar cada vez mais. E temos que tomar muito cuidado essa relação aí na forma de administrar o seu dinheiro. Graças a Deus, mais um programa, aprendi muito, nós aprendemos, estamos acompanhando nesse tempo todo do Caminho da Vida, sempre esses assuntos práticos, trazidos assim à comunidade evangélica, aos amigos da igreja, aqueles que compartilham conosco a caminhada. E nosso objetivo sempre é esse, engrandecer Deus através do programa, exaltar o nome dele, divulgar os princípios da palavra dele. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com uma oração do pastor Luiz Henrique. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Voltamos e vamos nos preparar já para o encerramento com a oração do pastor Luiz Henrique, mas nós estamos aqui vendo que temos algum tempinho e durante o intervalo, na conversa, os irmãos têm algumas sugestões ainda a compartilhar. Então eu creio que antes da oração, pastor Luiz, algumas sugestões que continuam. Nós vimos 2 sugestões no bloco anterior. Podemos expandir um pouco mais. O pastor Ivo estava falando sobre planilha, o pastor Luiz Henrique também tinha ideia. Vamos antes da oração, passar ainda algumas dicas, porque esse assunto é tão interessante. Algo que eu achei muito interessante que aconteceu na minha vida, que eu consegui organizar minhas finanças, quando eu passei a pagar o mais importante primeiro. Eu separo o dinheiro, por exemplo, para devolver o dízimo. Eu separo o dinheiro para pagar as contas que eu não tenho como não pagar. E daí os supérfluos eu deixo para trabalhar com o que sobra, o final. E se for faltar alguma coisa, falta do supérfluo. O importante, não vai nenhuma conta importante deixar de ser paga. Com isso eu consegui me organizar. Além da planilha. Eu só me organizei também depois de entrar na planilha, mas eu sei que o pastor Ivo quer falar mais sobre a planilha, fica à vontade. Com certeza. Eu quero falar para você que está nos assistindo aí, que de repente você está pensando assim, puxa, mas que proveito eu vou tirar desse momento do programa e vou aplicar agora para a minha vida? Numa situação assim que você está com suas finanças aí problemáticas. Primeira coisa, cortar gastos. Comece a cortar supérfluos. Muita coisa na nossa vida, meu amigo, é supérfluo. Então você tem que pensar, discutir juntamente com a sua família, casa ou na sua empresa, o que é supérfluo? Supérfluo é aquilo que no momento você pode cortar que não é essencial. Um exemplo esse final de semana eu não vou
eu não vou sair para jantar. Pode ser um supérfluo. Eu não vou sair este final de semana para fazer um passeio. Isso, apesar de ser algo que está ligado à nossa vida social e que faz muito bem, mas chega um momento, dependendo da situação financeira, ele passa a ser um supérfluo. Então, corte aquilo que é supérfluo. Nem que seja por um momento e depois retorna. Isso, exatamente, porque isso pode ser uma questão momentânea na vida, até você controlar. E você começa então a deixar tão somente aquilo que é essencial. O que é essencial? Luz é essencial, água é essencial, mercado é essencial, né? Farmácia é essencial. Então, comece a cortar gastos, comece a planejar a sua vida. E acima de tudo, honrando primeiramente a Deus com todas as suas primícias, com toda a primícia de suas rendas. Esse é o ponto fundamental. Eu sei que a gente ainda tem um último tempinho, eu quero dar uma última palavra bem rápida. Estabeleça alvos. E aí o casal e a família como um todo trabalham em prol desses alvos comuns. No final do ano queremos viajar. Daqui a 2 anos queremos construir uma casa. Daqui a tantos meses queremos trocar de carro. Estabeleça alvos. E aí você vai ter para onde direcionar todos os seus anseios e expectativas. Porque muitas vezes o gastar compulsivamente nada mais é do que ansiedade. Se a sua ansiedade estiver mirada em um alvo um pouco mais adiante dos seus olhos, fica um pouco mais fácil de se controlar. Somente isso. Esse assunto pode ser desenvolvido um pouco mais e você pode nos escrever, como eu disse. caminhodavida.ipb@hotmail.com é o nosso e-mail. Estamos aguardando porque podemos voltar a esse assunto, podemos desdobrar. Você pode mandar algumas questões para cá. Vamos agora nos encaminhar para o nosso encerramento com uma oração com o pastor Luiz Henrique. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos aqueles que têm divulgado nosso programa. Nossa gratidão aos nossos patrocinadores e contamos sempre com o investimento de vocês, não só material, mas também espiritual. As orações por nós. Vamos orar. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor Jesus, queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor sempre coloca suas mãos sobre nós e sempre cuida de cada um de nós. Sabemos que o Senhor nunca nos desampara, inclusive na nossa vida financeira. E queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos assistir com muita sabedoria nos momentos que nós precisamos entender como gastar, onde gastar e quanto gastar. Queremos clamar, Pai, para que o Senhor seja o grande professor, o grande orientador, tanto de nós pastores aqui no programa, quanto de todos os telespectadores que estão nos assistindo. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor tranquilize o nosso coração com relação aos anseios da vida, que o Senhor nos ensine a não entrarmos na ciranda da vida, que o Senhor faça com que a nossa realização esteja centrada no Senhor e naqueles queridos que estão ao nosso redor, Pai. Sim. Retira de nós, em nome de Jesus, retira de nós toda a necessidade de realização pessoal através do gastar, através da vida financeira, e faça com que essa realização seja encontrada em caminhar contigo e seja encontrada nos relacionamentos pessoais, Pai. Queremos clamar porque sabemos que há grande possibilidade de que o Senhor seja retirado do trono das nossas vidas e que lá seja colocado o nosso dinheiro, e nós não queremos que isso aconteça, Pai. Se porventura tem algum dos nossos telespectadores, alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, que já está nessa situação, que o Senhor entre com providência, que o Senhor nos ensine a olhar para os tratamentos de choque que o Senhor nos oferece, como sendo uma tábua de salvação, como sendo uma boia salva-vidas, que nós precisamos nos agarrar a ela, Pai. Que o Senhor nos ensine a termos ânimo e força para buscarmos o remédio que o Senhor mesmo nos oferece. Caminhe conosco, Pai. Não desista de nós. Nos ensine a regrarmos a nossa vida. Nos ensine a regrarmos o nosso bolso. Porque nós não queremos ter o dinheiro como sendo o nosso Deus. Nós não queremos que o dinheiro seja o dono do nosso coração. Ande conosco, Deus. Ande com o teu povo. Tenha misericórdia de nós. Esse é o nosso pedido. Essa é a oração de todos os pastores aqui do programa Caminho da Vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Não perca os próximos programas, O Caminho da Vida. Nós voltaremos semana que vem. Deus abençoe.